Saúdes, irmão, com a santa gloriosa paz do Senhor. Nesta manhã de sábado, louvado seja Deus, dia 21 de 2025. Estamos alegres, por estar na presença do Senhor. E que Deus fale em nossas mentes, Que Deus fale conosco hoje, através da sua palavra. Iremos deixar um versículo para a meditação dos irmãos e dos ouvintes que estão ouvindo a palavra de Deus através desse vídeo. Se Deus me concedeu esse dia, esta manhã, é porque Ele quer falar com alguém. Louvado seja Deus. É no livro de Salmos, louvado seja Deus, 124 de Salmos, e o capítulo 2, glória a Deus, e o 3 que diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendesse contra nós. Louvado seja Deus. Meus amados, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu e ao teu lado, Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? A gente está vendo aí, meus amados, guerra. Louvado seja Deus. A palavra de Jesus se concretizando entre as nações, Jesus disse que no fim dos tempos ele ia ter guerra, destruições, fome, miséria, filho contra pai, pai contra filho. Louvado seja Deus, nação contra nação. Então é motivo de nós se preparar, É motivo de nós não olhar para nossas falhas e não olhar para as falhas dos nossos irmãos, e sim olhar para o alvo, que é Cristo. Louvado seja Deus. E nessa manhã, Deus, louvado seja Deus, eu olhando ali, louvado seja Deus, alguns vídeos, louvado seja Deus da guerra de Israel, e eu me deparei com uma cena muito forte, louvado seja Deus, dos pais protegendo seus filhos daquelas bombas, louvado seja Deus, e dos ataques do Irã. E eu me entristeci muito, louvado seja Deus, porque eu vi as crianças, louvado seja Deus, chorando, louvado seja Deus, sem ter para onde ir. Glória a Jesus. Glória a Deus. E aquelas crianças chorando, louvado seja Deus, e eu ali olhando, e eu vendo a tristeza no seu olhar. A tristeza de um pai por não ter como proteger o seu filho. Louvado seja Deus. Como não ter como proteger daquelas bombas. E fazendo de tudo para que o filho não venha a ser atingido. Louvado seja Deus. E eu me entristeci porque é muita tristeza olhar aquela cena. Não tem como a gente olhar e não ficar triste. Mas também o Espírito Santo, ele brandou no meu coração. Louvado seja Deus. E eu me lembrei de uma passagem que tem na Bíblia, que diz que a mão de Deus está sobre Israel. Louvado seja Deus. Em meio às provas, guerra, Deus está com as suas mãos. Louvado seja Deus, nos protegendo dos ataques. Louvado seja Deus. Nós sabemos que tem que acontecer. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele está com as suas mãos poderosas, protegendo e guiando. Louvado seja Deus. Como ele fez no deserto com o povo hebreu. De dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. A presença de Deus nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E quando eu vi aquela cena, meus amados, eu vi a importância da fé em Cristo. Louvado seja Deus. E tinha uma garotinha dizendo que o pai dela, louvado seja Deus, estava indo buscar alimento, que fazia 3 meses que ele não se alimentava. E quando ele foi buscar o alimento, ele foi assassinado. Louvado seja Deus. E ela estava dizendo que maior é Deus. Louvado seja Deus. Ela estava dizendo que o Deus que ela serve, louvado seja Deus, iria vingar, louvado seja Deus, a morte do seu pai. Meus amados, é tempo de nós se despertar.
Vi uma cena, meus amados, que o povo de Israel estava fazendo uma concentração, se reunindo para adorar ao Deus da nossa salvação. Louvado seja Deus. E estava adorando, ajoelhado, prostrado diante do Senhor. Aí eu me lembrei da passagem que Jesus falou, que diz: quando Israel clamar, o Filho do Homem aparecerá em glória, louvado seja Deus, em grande glória, louvado seja Deus das nuvens do céu. O povo de Israel está clamando, louvado seja Deus, e a qualquer momento o nosso Senhor, Ele irá vir buscar a igreja. Então se prepare, fique com essa palavra. Se não for ao Senhor que tivesse ao meu e ao teu lado, o que seria de nós? Se hoje nós estamos de pé, é porque Deus, Ele está no controle de tudo. Se hoje estamos de pé, é porque a mão de Deus está sobre ti e sobre mim, para nos fortalecer e junto a gente caminhar nesse caminho. Que Deus abençoe, fique com essa palavra, viu, meus amados? Que Deus lhe fortaleça, que Deus venha dar, glória a Deus, muitas bênçãos, muita prosperidade e muita proteção em tua casa. Dê valor à sua família, louvado seja Deus. Dê valor aos seus filhos, sua esposa, os seus pais, porque é essencial. Deus disse: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue o teu tempo na terra. Louvado seja Deus, a tua vida na terra. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe e continue abençoando. E que fique para vocês nessa manhã os Salmos 124. Louvado seja Deus, se não for ao Senhor que estivesse ao teu lado. Louvado seja Deus. O que seria que tinha acontecido contigo? O que seria que tinha acontecido comigo? Louvado seja Deus. Se não fosse ao Senhor que estivesse ao meu lado, o inimigo, ele já tinha me destruído. Ele já tinha me jogado na cova. Louvado seja Deus. Mas deixa eu te dizer, esse pedaço de carne, esse pedaço de barro tem dono, louvado seja Deus, e as suas mãos estão sobre mim, louvado seja Deus, e eu creio que em meias lutas, no trajeto do deserto, Deus de dia está como uma nuvem, louvado seja Deus, e de noite como uma coluna de fogo, para me guiar e para te guiar. Não perca a fé, faça como Paulo, louvado seja Deus, ele venceu o bom combate e guardou a sua fé. E que Deus abençoe e que Deus lhe dê, louvado seja Deus, vitória na tua caminhada, em nome de Jesus.